assimetria ocorre nessa relação direitos e deveres. Nós vamos discutir isso um dia em especial, mas há deveres que são independentes dos direitos. Não é assim que eu negocio direitos e deveres né, de modo que há tantos por cento de direito, tantos por cento de dever e não sei o que lá. Não é um negócio. Eu tenho deveres como pessoa, como ser humano, né, como cidadão, e digo, não, mas não estão garantindo os meus direitos, então eu não cumpro meus deveres. Não é por aí, né? A ética sucumbe totalmente. É o que rola quando se diz assim, mas rouba, mas todo mundo faz. Né? Isso é assimetria. E a assimetria está todo mundo roubando, mas não dá para roubar, não dá para continuar assim. Eu não roubo. Né? Isso é uma atitude assimétrica. A simetria na ética, no máximo, conduz à lei de Talião. No máximo. Qual é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Não é? Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. Isso aí não há ética que sobreviva. Não é? A ética pressupõe a assimetria, pressupõe a dádiva, pressupõe o nível assim do perdão, que é o perdão, é perdonar, é a doação mais perfeita, né? A maior doação que a gente pode dar, a coisa que a gente, quer dizer, de mais valor que a gente pode dar é um perdão, não é? E é uma coisa assimétrica. Perdoar é alguém que está devendo e alguém que é credor e chega e diz, está perdoado, não é? Como é assimétrico o ato de doar, né? Então, vamos conversar sobre isso mais devagar, conversando sobre a ideia de autoridade, porque é o lugar, por excelência, da assimetria, e por isso é tão complicado falar de autoridade, porque mal se abre a boca, já se lê assim, autoritário, autoritarismo, né? A contaminação da ideia de autoridade pela ideia de autoritarismo, né? Mas isso é o próximo tema. Ainda sobre a ideia de pessoa, então a gente viu, quando falou das competências pessoais, esses 3 eixos que marcam a formação de uma pessoa, né? O eixo eu, o outro, quer dizer, uma pessoa bem formada, né? A consciência, a integridade, tudo isso leva em consideração um equilíbrio nesse eixo, é uma pessoa que se expressa, mas vê o outro, né? Uma pessoa que analisa, mas sintetiza, abre, mas fecha, diástole, sístole, é o coração batendo, né? Pessoa que só analisa e não fecha nunca, ou que fecha sem ter analisado, né? Isso não está funcionando bem. E a questão do concreto, da realidade concreta e da abstração que é o lugar do que a gente imagina, finge, né? O fictício, não é? A ficção que se faz a partir da realidade. Então, esses são eixos na constituição da pessoa. Pois bem, vamos falar agora dos desvios na ideia de pessoa, né? Porque é aquela questão da máxima latina, a corrupção do ótimo é o péssimo. Esse elogio da ideia de pessoa, quando a gente corrompe a ideia de pessoa, isso gera a maior desgraça, né? A máxima latina sutil é essa, a corrupção do ótimo é o péssimo. Você tem uma coisa maravilhosa, você faz de um modo tosco, a coisa não fica ruinzinha. Ela era maravilhosa e fica só um pouquinho ruim, não. O que é maravilhoso e é corrompido fica péssimo, não é? Então, todo o elogio da ideia de pessoa corre o risco de certos desvios, que aí vamos ver agora, desvios como, por exemplo, o individualismo. A gente consegue fácil uma unanimidade, né, um consenso em diferentes âmbitos sobre os problemas do individualismo, né? Mas aí como é que se combate o individualismo? Não é matando as pessoas ou matando a pessoalidade. O individualismo é um desvio, mas a gente precisa da pessoa, né? Indivíduo não é uma palavra feliz, etimologicamente.
Indivíduo significa o que não se divide. Isso é latim. Em grego, como é que é indivíduo? Átomo. Tomo, né, divisão, os tomos de um livro, né, de uma coleção, tomo, átomo, é o que não se divide. Imagina você pensar numa pessoa como um átomo da sociedade, né? É uma imagem ruim, né? Então, indivíduo é uma palavra pobre, então se presta muito a esses desvios. O individualismo certamente é olhado como uma coisa ruim, né? Mas é preciso um certo cuidado, porque não é brigar por palavras, é brigar o modo como as palavras são usadas. Por exemplo, há um livro belíssimo do Norbert Elias, que se chama A Sociedade dos Indivíduos. É para ler de ponta a ponta, são ensaios que ele escreve ao longo de 50 anos da vida, não é? Entre os 39 e os 89, assim, ele escreve ensaios ao longo de 50 anos da vida, todos os ensaios sobre a relação eu-nós, ou o indivíduo e a sociedade. Nas páginas iniciais ele discute isso, olha, aí a pessoa, self, indivíduo, isso é um rolo danado, sujeito, não é um emaranhado danado, ele comenta isso nas páginas iniciais, ele diz, eu vou usar a palavra indivíduo, né, para pessoa, para isso, eu prefiro e vou usar a palavra indivíduo. Pronto, leia o livro onde está escrito indivíduo, lê pessoa, não é? E é só um recado, quer dizer, irretocável, né? O livro lá do Elias. Mas é um desvio na ideia de pessoa, né? Quando se critica. O conformismo é outro. Na verdade, a gente vive, está num espaço aí que é assim, o transforma ou conserva. Transformar não é necessariamente bom e não é necessariamente ruim. Conservar, transformar, não são bens isolados assim, depende, não é? Há momentos em que eu quero conservar, há momentos em que eu quero transformar. Agora, se conformar é necessariamente ruim. Você diz assim, eu até queria transformar, mas dá trabalho, viu? Não dá, deixa como está. Isso é o conformismo, né? Ou então está todo mundo querendo mudar, você diz, não, isso não devia mudar, isso eu acredito é bom, mas dá muito trabalho me opor a isso, né? Deixa, vai, muda, né? Isso é o conformismo. O conformismo é um desvio na ideia de pessoa. O excesso de análise muitas vezes leva ao conformismo. A análise não é uma capacidade analítica, uma marca da pessoa. Você fica analisando demais, de repente você fica paralisado, né? E se conforma. O bestismo é um desvio na ideia de pessoa, a mediocridade, a unidimensionalidade, a hipocrisia. Então, vamos falar rapidamente desses 6 desvios aí na ideia de pessoa. Olha, a exacerbação do eu, assim, é que é esse individualismo, né? É o eu, é um desequilíbrio nessa relação eu-outro. Por outro lado, a exacerbação do outro é a hipocrisia. É você nem lembra mais quem você é, que a sua vocação, né? Aquilo que... E você vive como se fosse o outro, você nem nem gosta de jogar bola, mas como você é parecido com o Ronaldinho, aí você, sabe, já faz uns comerciais, fatura uma graninha como o Ronaldinho, daqui a pouco você até acredita que é o Ronaldinho, né? E hipócrita, quem eram os hipócritas na Grécia Antiga, hein? Os hipócritas eram ladrões de papéis, porque o teatro era popular na Grécia, né? O teatro representava peça aqui, peça ali, peça acolá, está cheio de teatros e tudo, né? E a pessoa construía um papel para representar e um outro roubava, via aquilo ali, ia para outro lugar e copiava o papel, né? E assim, esse roubo de papel, quem fazia isso eram chamados hipócritas, quer dizer, representava o papel que era de outra pessoa. Era um papel construído por outra pessoa, né? Então é isso, é você viver
imitando os covers em geral, né? Viver como se fosse um outro, né? Que é um desvio. Você pode dizer que a sua vocação você nasceu para imitar o outro, para ser o cover do outro, tudo bem. O excesso de análise, às vezes a falta de análise, mas de qualquer forma um desequilíbrio na análise é que leva ao conformismo. Em geral, o excesso de análise, você fica pesando tanto, né, por um lado, por outro lado, que você acaba não fazendo nada, né? E outras vezes, por falta de análise, você superestima as dificuldades e acaba não fazendo nada também, né? E o conformismo é um desvio da pessoa, a pessoa conformada. O excesso de síntese é que leva às simplificações, né? O Amartya Sen, a gente já se referiu a ele em aulas anteriores, aposta que a fonte de toda a violência no mundo resulta desse excesso de síntese na caracterização de uma pessoa, né? Você olha para uma pessoa, eu já falei isso aqui, não foi outro dia? No livro Identity and Violence, né? Identidade e Violência, ele diz, você olha para uma pessoa e diz, é um muçulmano, ferrou, não dá, é uma mulher, não dá para caracterizar uma pessoa por uma única dimensão, um único papel que ela representa, não é? É necessário ver a complexidade de uma pessoa, exige que você pense na multiplicidade de dimensões, na multiplicidade de papéis que ela representa, não é? Então é um desvio simplificar as pessoas e querer essas classificações. Olha, as políticas de cota tem o lado bom, tem o lado ruim, vamos discutir outro dia, mas pecam sistematicamente pela unidimensionalidade. Então, não é a única coisa a ser considerada, mas a unidimensionalidade está presente, forte, não é? Na fixação das cotas. E aí com todas as burlas que existem, né? De se julgar moreno e não sei o quê, e essas coisas, exacerbando assim o tamanho de certos papéis. O excesso o desvio assim da busca pelo concreto, com a simplificação da ideia de concreto, real, palpável, leva ao bestismo. O que é o bestismo? O bestismo é a filosofia que funda o livro do Guinness, dos recordes. Você quer ser the best, seja lá em que for, mas eu sou o melhor. Eu sou o que cospe mais longe do mundo, o cuspidor à distância, o maior cuspidor à distância sou eu. Está no Guinness. E daí? Né? No Nordeste a gente diz, isso é uma besteira. Besteira é isso, né? Mas o bestismo é terrível, né? É uma questão de querer ser o melhor, seja lá em que for. Mas a ideia de valor tem que estar presente nisso, né? Porque a ideia de procurar o melhor sem valor, naquilo que não tem valor, né? Pode ser péssimo. É interessante que há uma ideia que na ética é fundamental, na ética, que é a ideia de perfectibilidade humana, que não pode ser confundida com bestismo, né? Há uma ética que se funda no seguinte princípio: minha ação, meu ato aqui é eticamente defensável, eu digo, foi correto do ponto de vista ético, ser e somente ser, né? Eu fiz o melhor que eu pude naquela situação, né? Tem um livro do Julian Marias, que está velhinho, meu livro, que eu já emprestei a dezenas de orientandos desesperados. Aquele que acha que não vai acabar o trabalho e não sei o quê. Eu falei, pega esse livrinho aqui, vai ler no fim de semana, depois a gente conversa. É um livro do Julian Marias que se chama Tratado de lo Mejor. Tratado de lo Mejor, do melhor, né? É um pequeno livro, se lê assim no fim de semana. E ele tenta fundar uma ética baseada assim nesse fato, quer dizer, em cada situação concreta eu tenho que fazer o melhor que eu posso e eu saio tranquilo, não é?
Mesmo que eu responda bem, eu passei e tudo, mas eu não fiz o melhor que eu pude, isso eu não saio satisfeito, eticamente, não é? Dei um trocadinho aqui, eu dei um trocado, pronto, já esqueci disso, já foi. Mas você fez o melhor que você pôde, né? Não é dar o máximo, né? Mas foi o melhor que você pôde fazer nessa situação, né? Livrinho do Julián Marías, Tratado de l'Homme-Roi, se acha, né? Bom, então o bestismo é um desvio. A pessoa querer ser sempre o protagonista, mesmo que seja numa porcariazinha, mas eu que mando, eu sou o protagonista, né? Quando, na realidade, uma pessoa bem formada, ela desempenha múltiplos papéis e ora é protagonista, ora é coadjuvante, ora é figurante. Figurante, é muito importante o figurante, não é? Figurante pequeno, mas você dá a sua colaboraçãozinha ali, não é? E você não pode se legitimar assim como pessoa exclusivamente nos momentos em que você é protagonista, né? Protagonismo é circunstancial. Agora, o primar pela perfectibilidade na representação do papel que lhe cabe, isso é permanente, isso não é circunstancial, né? Bom, e por outro lado, o abstrato, quer dizer, que é fundamental para a gente não ficar amarrado no concreto, a abstração, mas a abstração não é fim, a abstração é meio. Eu não quero fugir do concreto e viver no abstrato, não quero isso, isso é desvio. Eu saio do concreto para o abstrato, abstraio coisas, extrapolo coisas, né? Mas querendo mudar o concreto. O concreto não me satisfaz do jeito que está. Aí eu idealizo coisas, não é? Eu saio do facto e vou para o ficto, o imaginado assim, né? O fingido, o imaginado, para realizar. Porque se eu permanecer no abstrato, é que eu parei no meio, né? Porque a abstração é meio, não é fim. Se eu permanecer no abstrato, eu parei no meio. Tecnicamente é o que se chama mediocridade. Parar no meio. Tinha um fim, eu esqueci qual era, eu parei no meio. Aí o que era para ser meio virou fim. Um exemplo mais popular é você trabalha, ganha dinheiro, mas ganhar dinheiro não é o seu fim. Você quer fazer coisas na vida, né? E para isso você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem a família e não sei o quê. Ganhar dinheiro é um meio. Aí chega um momento em que você diz, não, o que eu quero mesmo é ganhar dinheiro. Meu fim é ganhar dinheiro. Então você pode ser muito bem sucedido e ganhar muito dinheiro e será uma pessoa medíocre. Medíocre com muito dinheiro. Mas medíocre no sentido de que você está parando no meio. Para que esse dinheiro, né? Não, sei lá, eu estou ganhando dinheiro. Essa é a mediocridade, não é? Há um livro muito bonito, velho, mas atual, velho assim, do início do século XX, mas um livro interessantíssimo de um argentino chamado José Engenheiros, José Engenheiro, né? Que era médico e escreveu um livro que se chama O Homem Medíocre, no início do século XX. O Homem Medíocre. Sabe do que trata o livro? O que é o homem medíocre no livro? É o que na linguagem do engenheiro, que não era filósofo, era médico, né? Mas um cara que sabia das coisas, via a vida, né? Então, o medíocre é o que vive sem o ideal. Então, ele vive em função dos meios. A mediocridade, por exemplo, está presente. Por exemplo, todos nós precisamos de meios de subsistência. A gente precisa se alimentar, precisa de uma casa para morar, precisa disso, não é? Mas se você vive só para garantir a subsistência, essa é uma vida medíocre. Não é? Porque a gente vive em função de muitas coisas, tem que subsistir, isso é meio, né? Como ganhar dinheiro é meio, mas o que você está buscando? Nada, não tem nenhum ideal na linguagem do engenheiro, né? Porque os filósofos já usam o idealismo com uma conotação mais negativa, não é? Mas para ele ter um ideal é como a gente diria, ter um projeto, está buscando alguma coisa, né?
buscando alguma coisa que para você faz sentido. E ele diz, olha, quem não vive por isso, a vida é medíocre. E a mediocridade é frequente nesse desvio de você parar na abstração, não é? Ficar nesse estágio aí intermediário. Bom, são esses os desvios que a gente já falou. O individualismo, essa exacerbação do eu, e é uma corrupção da ideia de autenticidade, né? Porque o Taylor defende isso, cada um de nós nasce com uma vocação, não é? E busca explicitar, entender para que a gente está aqui, né? Mas a corromper essa ideia de autenticidade é que é ficar no individual, no eu. O conformismo, essa exacerbação na análise, dificuldade de sintetizar, o protagonismo a todo custo, a concretização sem valor, que é o bestismo, tudo já foi falado, a unidimensionalidade, a caricatura da pessoa na redução a uma dimensão, a hipocrisia, que é a anulação do eu e viver como se fosse o outro. E é isso. Agora, então, juntando isso, a gente vê como elementos inegociáveis assim na pessoa, a consciência, não é? A aposta no significado, que é a fuga da mediocridade, a complexidade, que é a fuga da unidimensionalidade. Quer dizer, a vocação, descobrir para que você se sente vocacionado é que é o antídoto da mediocridade, é ter um projeto de vida, né? Tá buscando uma coisa, ter um ideal, né? Isso é a ideia de vocação. A consciência é o antídoto do conformismo, quer dizer, eu tenho transformar, tenho conservar, e eu tenho a consciência como elemento para distinguir. Tá bom, eu não vou conseguir mudar agora, eu vou me preparar para isso, mas com consciência, simplesmente se conformar à situação, assumir que a forma da situação é essa, eu quero mudar, mas não dá, e tudo desistir, que é o conformismo. O bestismo é você, né, fazer coisas que não têm significado, né, mas eu sou o melhor nisso, apesar de ser uma bobagem. A complexidade é o antídoto da unidimensionalidade. A integridade da pessoa é o antídoto da hipocrisia, de viver como o outro, não é? E a autenticidade como antídoto do individualismo.